Bom dia pessoal, a paz do Senhor. Estou aqui para mais uma série de leituras bíblicas e com a graça de Deus quero fazer a leitura da carta de Paulo a Tito. Vamos lá. Capítulo 1, 2 e 3. Vamos lá. Capítulo 1. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus, a verdade que transforma vidas, a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo, e ele não pode mentir. E agora, em seu próprio e devido tempo, ele revelou essa palavra para que eu a anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de fazer essa obra para ele. A Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, sua e minha. Graça e paz de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deixei-o aí na ilha de Creta, a fim de que você pudesse fazer tudo quanto fosse necessário e pusesse em ordem o que ainda faltava e que nomeasse em cada cidade líderes que seguissem as instruções que eu lhe dei. Os líderes que você escolher devem ser bem conceituados e que ninguém possa culpá-los de nada. Devem ser maridos de uma só mulher e seus filhos devem amar ao Senhor e não ter fama de desordeiros ou ser desobedientes a seus pais. Os bispos devem ser homens de vida irrepreensível, porque são ministros de Deus. Não devem ser orgulhosos nem briguentos, não devem ter o vício da bebida, nem ser violentos, nem ser gananciosos por dinheiro. Devem gostar de ter hóspedes em casa e amar o bem. Devem ser homens sensatos e justos. Devem ter a mente pura e ser dotados de domínio próprio. Sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-lo aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. Pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade especialmente entre aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Eles não passam de faladores e enganadores, e é preciso fazê-los calar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Um deles, um profeta nascido em Creta, disse a respeito deles: estes homens de Creta são todos mentirosos, são como animais preguiçosos e só vivem para encher a barriga. E isso é uma verdade. Portanto, fale aos fiéis daí tão severamente quanto necessário para fazê-los fortes na fé, para que deixem de dar ouvidos às lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo, pois sua mente impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. São corruptas e desobedientes, imprestáveis para fazer qualquer coisa. Capítulo 2. Mas quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro falando mal dos outros e não devem estar escravizadas ao vinho e sim ser mestras do bem. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos e a serem sensatas e terem a mente pura, a estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. Do mesmo modo, exorte os jovens a que se conduzam com todo cuidado, levando a vida a sério, e nisto você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras. Que tudo o que você fizer revele o seu amor pela verdade e no ensino seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo o que você diz. Exorte os escravos a que obedeçam aos seus senhores e façam o melhor possível para deixá-los satisfeitos.
Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se digno de inteira confiança. Dessa maneira levarão as pessoas a desejarem crer no ensino de Deus, nosso Salvador. Porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecida a todos. E junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus, na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar dos nossos pecados e nos purificar, para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer boas obras. Você deve ensinar essas coisas e estimular o seu povo a fazê-las, corrigindo-o quando for necessário com toda a autoridade. Não permita que ninguém pense que o que você diz não tem importância. Capítulo 3. Lembre ao povo o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades, que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Antigamente, nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes, éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós com a maravilhosa abundância. E tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez, a fim de que ele nos pudesse declarar justos aos olhos de Deus, tudo por causa da sua grande graça, tornando-nos seus herdeiros. E agora podemos participar da esperança da vida eterna que ele nos dá. Esse ensinamento que eu lhes compartilhei é verdadeiro. Insista nele, a fim de que os fiéis não deixem de praticar boas obras o tempo todo, pois isso é bom e útil para todos. Não se envolva em discussões sobre questões tolas e ideias controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito da obediência às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Se alguém está provocando divisões entre vocês, devem ser-lhe feitas uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, cortem as relações com ele, pois tal pessoa tem um senso de valores errado. Está pecando e por si mesma está condenada. Estou planejando lhe enviar Ártemas ou então Tíquico. Logo que algum deles chegar aí, por favor, procure vir encontrar-se comigo em Nicópolis o mais depressa possível, pois decidi ficar lá durante o inverno. Faça tudo o que puder para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Veja que eles tenham tudo de que precisam. O nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática das boas obras e a ajudar os outros em caso de necessidade, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. Todos os que estão comigo mandam lembranças. Peço-lhe que apresente a minha saudação a todos os amigos na fé. Que a graça seja com todos vocês. Amém.